Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Luz e paz para o seu coração, para sua mente, para todo o seu corpo, para sua vida, né? Lógico. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, pílula de sábado. Gostoso sempre o sábado, eu adoro o sábado. Eu me lembro quando criança, obviamente não faz muito tempo. Detalhe importante se comentar, né? Não faz muito tempo. Eu adorava quando chegava o sábado. Aproveitava o sábado, essa sensação gostosa. Porque domingo, cabeça de menino, né? Eu era criança e pensava assim: nossa, domingo é perto da segunda, não quero. Sábado é mais longe da segunda. E é o primeiro dia depois de sexta, então eu adorava sábado. Coisa de menino. Mas enfim, deixando de conversa fiada, né, pessoal? Pílula do nosso amado evangelho de hoje. O que realmente será o paraíso? Conta uma linda história, belíssima por sinal, que certa vez um homem adormeceu e ele tinha o objetivo profundo e sagrado de entender as leis de Deus, porque ele queria viver o verdadeiro paraíso dentro do seu coração. E um dia ele orou: Senhor, me mostra o verdadeiro paraíso, porque eu não sei, cada um fala uma coisa, eu fico sem saber o que realmente é esse estado de espírito elevado. E aí, esse homem adormeceu e durante o sono ele percebeu a imagem de um anjo muito bonito, cheio de luz e de paz, enviado de Deus, atendendo às suas preces. Ele falou: quem é você? Eu sou o anjo de Deus. Mas o que você está fazendo no meu sonho? Eu vim atender o seu desejo. Qual desejo? Você não dormiu, criatura, pedindo para Deus te ajudar a entender o paraíso? Vem cá para te mostrar. E ele: nossa, que legal. Então me mostra. Mostro, vem comigo. E aí, conta a lenda que esse anjo de Deus pegou, né, na mão desse nosso companheiro e levou-o lá para um lugar muito feio. Havia muita dor, ranger de dentes, ele ouvia grunhidos, pessoas sofrendo, aquela sensação esquisita, né? Dos umbrais, simbolicamente falando, né? Do inferno de Dante, daqueles locais que nada mais são do que os porões da nossa própria inconsciência que a gente projeta no mundo astral. Mas enfim, e aí chegando lá, eles entraram numa sala em que tudo estava silencioso. E de repente eles entraram numa outra sala toda luxuosa, bonita, cheia de ouro, uma mesa enorme, cheia de pessoas, umas do lado das outras, e elas choravam, gemiam no meio daquele salão maravilhoso, parecia um palácio, né? Um monte de comida, mas eles tinham os braços tortos. Então todos estavam com fome, com sede, sem poder pegar um copo d'água, sem poder pegar um pedacinho de comida. E ele falou assim: meu Deus, anjo, que coisa horrorosa! Os anjos falaram: pois é. O anjo falou, né? Pois é. Tá vendo? Esse aqui com certeza não é o paraíso. Nossa, mas que coisa horrível que essas pessoas fizeram para sofrer tanto assim. Tem tudo aqui na mão, mas não podem aproveitar. As mãos tortas, né? Não conseguem se levantar da cadeira e ainda assim sofrem. Assim, calma, meu filho, não julgue. Não julgue. Nada acontece por acaso. E aí ele pegou na mão do senhor, do rapaz, enfim, e o levou até um outro lugar. Um lugar considerado angelical, né? Os Campos Elíseos das tradições antigas, que nada mais é do que a projeção da nossa mente saudável e em paz com as leis de Deus. Mas enfim, levou esse senhor, esse rapaz até esse local. Quando chegou lá, ele se assustou, porque ele viu a mesma imagem. Era o mesmo salão lindo, maravilhoso, luxuoso, a mesma mesa farta de comida, de bebidas, né? E as mesmas pessoas também com os bracinhos tortos, as mãos tortas, sentadas ao redor. Mas conversavam em harmonia, em silêncio, com alegria, sorriam, estavam todas felizes de conviver umas com as outras. E ele falou assim: peraí, não estou entendendo, o lugar não é o mesmo? Por que eles estão diferentes? Ele: calma e observa, o anjo disse. E aí, para surpresa dele, ele percebeu o detalhe. Lá no outro local, essas mesmas pessoas sofriam com os bracinhos tortos porque não podiam pegar água nem comida. Neste novo lugar, onde seria o paraíso, um pegava a comida e colocava na boca do outro. Ele tinha um bracinho torto para pegar e colocar na sua boca, mas para poder pegar e colocar na boca do outro dava, né? Porque a mão estava invertida. Então ninguém passava fome, ninguém passava sede, e um ficava grato, né, à boa vontade do outro em poder lhe ajudar. E aí o rapaz, com os olhos cheios de lágrimas, olhava o anjo de Deus e o anjo de Deus: esse, meu filho, é o paraíso. Volta para a terra e faça da sua vida um paraíso.
Quando nós aprendemos a doar, por mais que tenhamos dores e problemas, nossas dores são suplantadas. Quando você doa algo a alguém que tem uma dor igual ou maior do que a sua, naturalmente você vai se sentir melhor e mais feliz. E se essa pessoa tiver a sabedoria de fazer a mesma coisa e também doar-se a alguém que tiver necessidade, por maior que seja a sua dor, ela também vai se sentir feliz. Só que as pessoas na Terra, falava o anjo de Deus, não entendem isso. Ainda olham muito para o próprio umbigo. O egoísmo ainda é muito grande, muito orgulho. Esquecem que Deus fala conosco nas entrelinhas das dores, nos convidando à libertação da mente doente do egoísmo. E felizes daqueles, falava o anjo de Deus, né? Que compreende essa lei e aprende a ciência de se doar para ser feliz e viver no paraíso. Meus amigos, com essa fala, eu dispenso qualquer comentário e deixo para sua reflexão, para que você escolha se você quer viver no paraíso ou não. Luz e paz, e até breve, até muito breve.